E, cara, quando eu cresci, assim, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha dois grandes sonhos. Os meus dois grandes sonhos era aprender um novo idioma e ir para fora do país. Esses eram os dois sonhos que eu tinha, né? Eu achava que tinha alguma coisa além aqui do que o que eu conhecia. Eu falei, não é possível que o mundo seja só isso, né? E aí, quando eu tinha lá 14 anos de idade, eu lembro que eu perguntei pro meu pai, falei, pai, eu queria muito aprender inglês, por iniciativa própria mesmo, né? Eu estudei a vida toda em escola pública, nunca estudei escola particular, não tinha na escola pública, para quem é de escola pública e para quem já estudou em escola pública sabe que a educação em escola pública é muito precária e inglês é quase inexistente. Principalmente Inexistente. inglês. Você aprende o verbo to be só. Aquele... I am, you are, he is, she is, it is. Você não sai daquilo e eu sabia já com 12, 13 anos, eu sabia mais que a professora e corrigia ela e ela me odiava, ela me detestava por causa Nossa, disso. era Porque foda. é terrível, porque ela vai lá e ensina errado e aí você tem um moleque lá de 12, 13 anos espertalhão mas que, peraí, não é isso. Mas né? isso, você pesquisava? Pesquisava e eu sou o filho mais novo de dois irmãos, então isso me ajudava muito também, porque quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, meu irmão já tava ouvindo Metallica, Nirvana, e eu ouvindo aquelas letras e falando, cara, que é isso? Deixa eu ler aqui o encarte do CD, sabe? Então, essa cultura americana, ela sempre esteve inserida na minha vida, né? E aí eu peguei uma coisinha aqui, outra ali, assim, por osmose, eu acho, assim, né? De ver série também, né? Sempre gostei de ver filme, série, e nunca gostei de assistir dublado, jamais. Você assistia legendado? Legendado, porque acho que a dublagem, desde sempre, eu sempre senti que tira muito do trabalho do ator, bem né, cara? artificial, né, cara? Total. O ator tá lá se esforçando, o cara estudou a entonação vocal, aí você chama o João... A voz também. Que a voz não tem nada a ver. dublador, não querendo desmerecer o trabalho do dublador, mas você não consegue imprimir o mesmo Mesma efeito. coisa. São dois trabalhos completamente distintos, né? O que o ator faz e o que o dublador faz. Fica uma voz vazia, né? Fica uma coisa... Você sabe que não é aquilo, sabe? Você fala, pô, eu quero a coisa real, né? Cadê a emoção do ator? Cadê aquela coisa toda? E aí eu nunca gostei de assistir dublado. Então tudo isso contribuía para que eu aprendesse inglês. Hoje eu falo, né? Se eu tivesse o que eu tenho hoje, por exemplo, que é um celular, um smartphone, tudo a um clique de distância, Verdade. Netflix, tudo isso, eu aprenderia inglês muito mais rápido do que eu aprendi. Eu vou falar já em quanto tempo eu aprendi, inclusive até Recomendação, eu cara. gosto de falar até como recomendação e aviso para as pessoas que acham que precisa de 5 anos para aprender inglês, Não. que é a maior falácia que existe, né? Mas eu vou chegar nesse ponto aí. Mas eu cheguei no meu pai e falei, pai, queria muito aprender inglês, vamos fazer, me coloca num curso, eu gostaria de ir para uma escola de inglês, tal, eu queria viver essa experiência, né? E meu pai virou para mim e falou, ó, a gente não tem dinheiro para fazer curso de inglês agora. E inglês, naquela época e até hoje, é uma coisa elitizada, né? É uma coisa que 300, 400, 500 reais de mensalidade é para poucas pessoas, né? Pra poucos. Isso na minha época. Hoje deve ser até mais caro, não sei, não tô por dentro de quanto que tá o preço hoje. Mas ele falou para mim, ó, a gente não tem dinheiro. E aí eu peguei então com 14 anos de idade e falei, cara, vou dar um jeito, né? Minha cabeça, o tic-tac começou a funcionar e eu pensei, cara, como que eu posso fazer? Já sei, eu vou passar de escola em escola, aqui no centro da cidade você tinha várias, né? Então você tinha CNA, você tinha Física, você tinha Cultura Inglesa, você tinha IASG, você tinha várias escolas aqui no centro da cidade e eu estudava no Cardeal Leme, aqui na Bernardino. Então eu comecei a rodar o quarteirão do Cardeal Leme, depois da escola, pedindo uma oportunidade nas escolas. Então eu ia nas escolas e falava, ó, tenho 14 anos, quero aprender inglês, mas não tenho dinheiro. Uma bolsa. Pedindo na Sim. cara de pau, falando assim, ó, esse é meu problema, o que você vai fazer com o meu problema, né? Jogava no colo da pessoa. Interessante isso. E aí, assim, o pessoal dava 20%, 30% de desconto, mas a conta nunca fechava em casa. Chegava em casa, meu pai falava pra mim, ó, não dá ainda, né? Não é questão de 20%, 30% de desconto, realmente não dá. E aí eu fui em uma escola de inglês, que era o IASE de Internexus, que por acaso era exatamente atravessando a rua do colégio. Hoje a escola não existe mais. A dona da escola, desde então, ela virou dentista, se não me engano, né? Ela foi para outro ramo. Mas ela olhou para mim e falou, olha, você tá aqui com 14 anos de idade, sem ninguém junto com você, pedindo uma oportunidade na cara e na coragem. Eu vou fazer um teste com você. Eu vou fazer um teste de nivelamento para saber onde que você começaria aqui no curso de inglês, para eu saber se dá pé ou não para poder te ajudar. E aí ela aplicou o teste em mim, e por conta desse desejo que eu já tinha de aprender inglês e por conta desse contato com a cultura que eu já tinha, americana, por conta de filmes e séries e tudo mais, eu fiz a provinha com ela e ela falou, cara, você nunca fez inglês? Eu falei, não. Ela falou, você entra já no intermediário 4, que era tipo assim, com o pé no avançado já, sabe?
E aí ela falou, eu tenho muito interesse em ter um aluno como você, porque você, obviamente, vai puxar a fila. Tem talento pra coisa, isso é um excelente case pra gente. Mas assim, eu não posso te dar o curso de graça. Eu estou disposta a te dar uma oportunidade, mas eu vou precisar que você trabalhe aqui. Você toparia trabalhar? Eu preciso de um boy aqui, preciso de alguém para pegar café, preciso de alguém para limpar o banheiro, para limpar a louça. Isso com 14 anos? 14 anos de idade. E ela não podia me contratar porque eu acho que a lei na época era até 16 anos e ela não podia... Então não era nada formal, sabe? Era uma coisa assim, ó, vem aqui depois da escola... Fica aqui, fazendo as correrias, vai pro banco, faz as coisas. Pra pagar, entre aspas, o curso lá. 7 horas da noite você entra no curso, né? E eu fazia o curso. Então, foi dessa forma que eu paguei o curso de inglês. Top, cara. Durante 9 meses eu fiz curso de inglês só. Né? Por isso que eu falo assim, tudo bem, eu já tinha um gostinho já pela coisa, já tinha uma aptidão, com certeza, tem esse fato. Não é suficiente. Mas não é o suficiente e eu tava... Qual que era a minha aptidão? Vinha de onde? Vinha do fato de que eu acompanhava séries, filmes, música e tudo mais. Deve ter uma habilidade nata lá já? Talvez, né? Eu acredito nos talentos natos, né? Eu acredito que a gente tem, mas eu aprendi muito dessa forma. Então eu falo, hoje, se eu pudesse, na época eu tinha que esperar das 7h30 da noite numa quarta-feira para gravar Friends na TV, porque era uma série que eu gostava e era em inglês, era legendado. Eu aprendi muito inglês desse jeito. Imagina hoje com Netflix, com Google. Legal. Eu aprenderia inglês, tipo, brincando. Mas ó, com 14 anos, a gente tá falando de uma vontade muito grande. Existia, sim, uma vontade muito grande, porque, assim, com 14 anos, querer aprender um inglês nessa intensidade que você tá me dizendo, de ao ponto de pedir numa escola e tal, não é normal. Não é normal. É uma coisa, tipo assim... Poucas crianças, adolescentes com 14 anos fariam. Então, é de fato um desejo muito grande que você tinha, cara. Eu acho. Com certeza. Era um desejo muito grande e eu não parei. Isso aí me ensinou muita coisa, cara. Me ensinou assim que, tipo, dinheiro é só uma das formas de pagar, que existem 1000 outras formas de você viabilizar as coisas. Vontade é uma moeda que não tem preço. Isso eu descobri, assim. Então, eu percebi que eu poderia pagar com serviço, eu poderia pagar com a minha habilidade, o meu desejo de aprender já era uma moeda de troca naquela circunstância. Então, hoje, quando eu falo para as pessoas sobre economizar, sobre você viabilizar negócios, poxa, eu entrevistei tanta gente que eu admirava, eu entrevistei tanto empresário top da cidade, aprendi com tantas pessoas, tendo uma coluna de jornal. Eu chegava no jornal, né, e eu entendo o jornal como uma página em branco esperando para ser preenchida, então toda ajuda é bem-vinda. Eu chegava neles e falava, ó, faço faculdade de jornalismo, eu queria ter uma coluna aqui. Pois não, ok, você entrega o texto quando? E aí eu comecei a fazer isso aí. Então eu viabilizei muita coisa na minha vida através de parcerias, através de conversar. Network. Então, e isso me espanta com o quanto que as pessoas se deixam... Elas travam na primeira barreira, por exemplo, de eu não tenho dinheiro. Exatamente. Acabou. A pessoa, eu não tenho dinheiro, então acabou. Cara, e todas as outras circunstâncias, e todas as outras moedas que você pode usar aqui, a moeda da atenção, a moeda do tempo, a moeda do seu talento, a moeda do relacionamento, a moeda do bom network, tudo isso é moeda. Acaba sendo um motivo, entre aspas, né? Com certeza. Cara, eu não tenho dinheiro.